Fala pessoal do Casal de Exatas, tudo bem? Vamos falar hoje sobre regra de 3 composta. Quando 3 grandezas variam em proporção, nós dizemos que elas estão formando uma regra de 3 composta. Como seria esse processo? Vamos fazer então uso do nosso probleminha para resolver essa situação. Se 3 ratos roem 3 queijos em 3 minutos, então quantos queijos 9 ratos roeriam em 9 minutos? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma tabelinha com as grandezas envolvidas. Quais são elas? Então nós temos os ratos, os queijos e o tempo em minutos. E nós vamos, com essa tabelinha, definir cada um dos passos que nós vamos colocar. Então, por exemplo, 3 queijos, 3 ratos e o tempo 3 minutos. Então a pergunta do nosso problema é: quantos queijos X nós poderíamos, esses ratos roeriam em 9 minutos e se essa quantidade fosse de 9 ratos? Como eu disse, é um problema tradicional. Nós temos que tomar um certo cuidado em relação à comparação das grandezas. E nós sempre comparamos a grandeza que quer ser calculada. Nesse caso, o número de queijos, comparado ao tempo. Então nós sabemos que quanto mais tempo, mais queijos serão consumidos. Nós chamamos isso de grandezas diretamente proporcionais. E também comparando a grandeza queijos, que é o que nós queremos calcular, com a grandeza número de ratos. Quanto mais ratos, mais queijos serão consumidos. Também são grandezas diretamente proporcionais. E do jeito que nós temos a tabela, nós montaremos a nossa proporção. A tabela que nós montamos, vamos traduzi-la em uma equação, onde o termo que será calculado, que é o número de queijos, 3 está para x. Assim como o tempo que estava sendo relacionado seria o 3 que virá 9. E o número de ratos, 3 para 9 também. Com essa equaçãozinha, nós vamos fazer a multiplicação dos valores que já são conhecidos, das grandezas conhecidas. E aqui nós podemos fazer então 3 vezes 3 e 9 vezes 9. Poderíamos também utilizar um pouquinho da técnica de cancelamento. O que seria essa técnica do cancelamento? Simplificação entre frações que estão em uma multiplicação. Nós poderíamos cancelar o 3 com o 9, isso na forma vertical ou na diagonal, para facilitar os nossos cálculos. E aí ficaria como nessa resolução, dessa forma. 3 está para x, assim como 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 9, que nós temos 81. Podemos simplificar nessa situação também. Fazendo isso então, simplificando o 9 e o 81, teremos dividido por 9, teremos 1 e teremos o 9. E a partir disso, ficaremos com a seguinte proporção. 3 está para x, assim como 1 está para 9. Multiplicando cruzado, usando o teorema fundamental das proporções, nós podemos multiplicar extremo por extremo, meio por meio. Então nós temos aí com a resolução 27, que é igual ao valor de x. Ou seja, o x é 27. Portanto, o número de queijos que nós teremos nessa situação, teríamos que ter 27 queijos, alternativa letra D. Dando continuidade à nossa aula sobre regra de 3 composta, mais um exemplo sobre o assunto, sobre o que nós podemos trabalhar e como nós podemos montar a tabelinha das grandezas, das variações das grandezas. Em uma pequena empresa, tem 5 impressoras que produzem 40 cópias em 2 minutos. Em quanto tempo 96 cópias serão reproduzidas por 8 dessas impressoras? Então nós temos aqui as 3 grandezas envolvidas, onde nós vamos retirar os dados do texto para colocar nessa tabela. Então temos o seguinte, em uma pequena empresa temos 5 impressoras que produzem 40 cópias, então colocamos aqui o número de cópias 40, em 2 minutos. Muito bem. A primeira fase do exercício foi feita, que é a montagem de uma parte da tabela. A segunda parte vem agora. Em quanto tempo? Então essa é a nossa pergunta, essa é a nossa incógnita, o tempo. Chamaremos de x.
96 cópias serão reproduzidas, então 96 cópias serão reproduzidas por 8 dessas impressoras. Nessa fase, nós vamos comparar as grandezas, comparando a grandeza que eu quero calcular com as outras duas, de forma independente. Então compararemos o tempo com o número de impressoras. Lógico, se nós tivermos aqui o tempo e impressoras, quanto mais impressoras estiverem produzindo, menos tempo para fazer um determinado serviço. Então diremos que essas duas grandezas são grandezas inversas, porque o aumento de uma das grandezas gera redução proporcional da outra. Então chamamos isso de grandezas inversamente proporcionais. Agora, quando nós formos comparar o tempo com o número de cópias, quanto mais tempo, maior o número de cópias que serão feitas. Chamaremos essas grandezas de grandezas diretamente proporcionais. E assim nós conseguiremos montar a proporção. Porém, haverá uma mudança pelo fato das grandezas tempo e número de impressoras serem inversamente proporcionais, onde a montagem será 2 está para x, colocamos aqui na sequência, no segundo membro da nossa equação, a inversão da grandeza que é inversamente proporcional, que é o número de impressoras. 8 está para 5. Reparem que nós trocamos a posição desses valores, justamente porque são grandezas inversamente proporcionais, vezes 40 sobre 96. E essa 40 sobre 96, por serem grandezas diretamente proporcionais, ficarão na mesma posição. Nós vamos utilizar algumas técnicas, até porque vocês podem perceber, nós temos números muito grandes. Uma técnica chamada técnica do cancelamento. E nesse caso, o que nós podemos perceber? Esse cancelamento, que só pode ser feito na multiplicação, poderá ser executado tanto na diagonal quanto na vertical. E aí nós poderíamos fazer a seguinte análise. O 40 e o 5 são dois números que podem ser simplificados por 5, o que daria 8 e 1. Assim como o 8 e o 96 também podem ser simplificados. Nós podemos simplificar o 8 por 8, que dá 1, e o 96 por 8, que vai dar 12. Agora, algumas coisas ainda podem ser simplificadas ainda mais, como por exemplo, o 12 e o 8, que são simplificações que são feitas na vertical. Feito isso, nós podemos simplificar o 8 e o 12 por 4, que dá 2, e por 4, que dá 3. Ora, fazendo a reorganização desses dados, teremos 2 está para x, assim como o 2 está para 3. Como são frações equivalentes e estão em proporção, nós já conseguimos perceber que o x vale 3, fazendo nesse cálculo a multiplicação dos meios e dos extremos. Teremos então 6 igual a 2x, portanto, o nosso x vale 3. Então, nessa situação, nós podemos dizer que o tempo necessário para fazer a determinada situação são 3 minutos. Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês nesses exemplos de regra de 3 composta. Quem gostou, curte, se inscreve no canal Casal de Exatas e aguardamos vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!